Olá, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre diversidade genética. Nós já tivemos conversas anteriores e hoje nós vamos continuar o nosso capítulo 4, onde a gente está oferecendo uma base sobre dinâmica de população. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante, que é a constatação do equilíbrio de Heisenberg, considerando uma população em relação a vários locos. Bom, nós podemos verificar se uma população está em equilíbrio, fazendo então a mensuração das informações relativas a vários locos. Seria interessante que se dispusesse de marcadores do tipo codominante, de forma que a gente possa identificar as classes, por exemplo, a grande é grande, a grande é pequeno, a pequena é pequeno, para vários locos. E a gente possa ter grau de liberdade para aplicar o teste. Se tivesse marcador dominante, a gente estaria impossibilitado pela falta de grau de liberdade. Nós vamos verificar que esse teste de equilíbrio, ele pode ser feito por meio de estatística de Q², normalmente envolvendo estatística de Q², mas dentro de uma abordagem clássica, em que a gente compara quantidades observadas com quantidade esperada, dentro da abordagem de razão de verossimilhança, que também vai estar associado a um teste fundamentado na distribuição de Q², e o teste exato de Fisher, que guarda uma outra filosofia. Um outro teste que nós podemos apresentar é aquele que se refere ao excesso ou falta de forma homozigota. De maneira geral, a hipótese de nulidade a ser testada é que os genótipos observados são produtos de uma união aleatória dos gametas masculino e feminino e, consequentemente, como diz o princípio da lei de equilíbrio de Heisenberg, nós temos uma frequência genotípica dada por P2, 2PQ e Q2, sendo P e Q as frequências aléticas. Então, a primeira abordagem será por meio do teste de Q² convencional. Então, nesse caso, nós precisamos quantificar as quantidades de cada classe genotípica numa população, que constitui as quantidades observadas, a partir dela estimar a frequência gênica e estabelecer as quantidades esperadas na hipótese de equilíbrio. E nós precisamos confrontar essas quantidades observadas com esperadas. E nesse confronto, eu tenho a medida, que é a medida do desvio, e vou levar isso em consideração, né? Vão ter desvios pequenos, vão ter desvios grandes. A noção de desvio pequeno e grande é muito relativa. Se eu tiver um desvio de 10, ele pode ser grande, se eu esperava 2 e veio 12. Mas pode ser pequeno se eu esperasse, por exemplo, 1000 e veio 1010 em termos proporcionais. Então, nós vamos ter que recorrer a uma estatística, chama estatística de Q², que leva em consideração esses desvios e o tamanho da amostra. Então, vamos pensar aqui numa situação, inclusive mais geral, de alelos múltiplos para determinado loco. Então, nós temos várias classes genotípicas, A1A1, A1A2, A1A3, se eu tenho S alelos até AS. São os vários genótipos e as várias quantidades observadas desses genótipos na população. Eu posso, em função dessas quantidades, estimar a frequência do alelo A1, dado por P1, frequência do alelo A2, dado por P2, do A3, dado por P3,
até do AS dado por PS. E tenho, de acordo com o princípio de Hardenberg, as quantidades. Veja que eu estou trabalhando com quantidade e não com proporções. Temos então as quantidades esperadas. Pelo equilíbrio, eu vou ter P2, 2P1, P2, por essa forma heterozigota, 2P1, P3 por essa outra forma e assim por diante. Então veja que eu tenho quantidade observada e quantidade que é esperada segundo o princípio de Hardenberg. Essa diferença das quantidades me dá esse quantitativo de desvio, cuja soma desse desvio vai dar igual a zero. Bom, eu preciso, para comprovar o equilíbrio, de me informar se esse desvio é o menor possível, cada um deles. Se assim for, a quantidade observada está próximo da quantidade esperada e, de fato, a população está em equilíbrio. Então, para isso, para fazer esses cálculos, eu recorro a essa estatística de Q quadrado, que é o somatório desses desvios ao quadrado proporcionais à quantidade esperada, que, por sua vez, é função do tamanho da população. Então, existe esse observado menos esse esperado, essa diferença ao quadrado, para evitar que a soma dê igual a zero. Então, eleva-se ao quadrado. E para garantir a proporcionalidade, eu vou dividir pela quantidade esperada, que é sensível ao tamanho da amostra. E nesse caso aqui, eu tenho a estatística de Q quadrado. Então, veja que essa é uma informação importante. Um outro conceito importante é o conceito de grau de liberdade. Se eu perguntasse para vocês quantas classes eu tenho, eu vou ter aqui várias classes. O número de classes está sendo dado aqui por NC. Esse NC, para alelos múltiplos, em que se tem S diferentes alelos, ele é dado por S que multiplica S mais 1 sobre 2, que nada mais é a quantidade de classes homozigotas mais a quantidade de classes heterozigotas, que é a combinação de S 2A2. Então, esse é o total de classes. Pois bem, então eu preciso estimar, ter essas quantidades. Então, se eu conhecer todas essas quantidades, eu tenho esse nível de grau de liberdade. Entretanto, não há como eu estabelecer essa quantidade se eu não conhecer o valor de N. Então, veja que eu estou perdendo um grau de liberdade, porque para eu gerar essa coluna, eu tenho que recorrer a uma informação que vem dessa amostra, que é o total de termos. Mas também eu não consigo, apenas conhecendo o valor de N, saber essa quantidade. Essa quantidade também depende da frequência do alelo. Então eu vou perder mais um grau de liberdade, porque, além do valor de N, eu vou recorrer à informação de P1, que é a frequência do alelo 1. Vou recorrer à frequência do alelo P2, que é a frequência do alelo A2, para então conhecer essa quantidade. E vou precisar conhecer todos os alelos até o alelo S-1. O último alelo, eu não preciso recorrer à minha amostra. Se eu sei que a soma das frequências alélicas é igual a 1, então se eu tiver a frequência de todos exceto 1, eu vou então conhecer todos os meus alelos. Então eu vou perder também grau de liberdade referente a S-1 informações, de frequências alélicas. E isso me dá como grau de liberdade N menos R.
essa quantidade aqui, menos 1, menos S mais 1, que é S, né? Que vai ser S, é a quantidade de restrição dado, no caso, igual a S. Então veja que os graus de liberdade, né, é o número de classe menos S, o número de alelos que eu tenho. Mas na verdade é menos 1 menos S menos 1. E essa operação me leva a menos S. Então eu preciso de S menos 1 informações de frequência alélica, mais, tá certo? Uma frequência do tamanho amostral. Então veja que dessa forma eu posso estabelecer a minha estatística de Q quadrado, e em função dessa estatística de Q quadrado, em função desse grau de liberdade, eu posso ter o p-valor. Esse p-valor ele é visto numa distribuição de Q quadrado, né, cuja função densidade e probabilidade é conhecida, e a partir desses graus de liberdade, né, eu posso então ter esse valor de P. Esse valor de P representa a máxima probabilidade de erro que eu tenho ao rejeitar a hipótese e vai me levar a uma conclusão. Então vamos pensar aqui que eu tenha duas populações, P1 e P2. P1 tem 15 A grande, P2 12, na P1 12 A grande é pequeno, 13 A pequeno é pequeno, e P2 tem 14, 16 e 10. Então nós temos aqui as quantidades sobre a qual eu faço o meu teste de Q quadrado para verificar se existe ou não equilíbrio. Então nós estamos questionando se existe ou não o equilíbrio, se está manifestando ou não na população P1 e P2. Uma informação que eu tenho é o valor de N, 40 em cada uma das populações. Outra informação que a gente pode gerar é a informação sobre a frequência alélica, dada por D mais metade H. Como eu já tenho as frequências genotípicas D, a frequência do heterozigoto, dado por H, e a frequência do homozigoto recessivo, R, é fácil então obter o valor de P e Q, primeiro para a população 1, depois para a população 2. Então estimo aqui o valor de P e de Q para a população 1. Se essa população estiver em equilíbrio, essa quantidade de ocorrência deveria ser explicado pelo quadrado das frequências alélicas, ou seja, P2 de N para grande a grande, 2PQ de N para grande a pequeno e Q2 para pequeno a pequeno, ou seja, em frequência nessas quantidades. Então veja que analisando então a população P1, eu tenho a quantidade observada e a quantidade esperada no equilíbrio. Vou pegar aquele valor P2 e multiplicar por N, que é o tamanho da minha população. E vou achar esse 11. Vou pegar o 2PQ, que eu já sei anteriormente, multiplicar por 11, por 40 e achar esse valor. E vou pegar o Q2, multiplicar por N e ter esse valor. E aí sim eu vou confrontar esses valores observados com esses valores esperados na hipótese de equilíbrio de Hardenberg. Vou confrontar o 15 com 11. Tem um desvio. O 12 eu observei 12, esperava 19,9. Tem esse desvio. Eu tenho 13, esperava 9. Tem esse desvio. A questão é, esses desvios são devido ao acaso ou são devido à falsidade da hipótese? Ou seja, essa população não estaria em equilíbrio, portanto, existe de fato uma discrepância. A minha hipótese está sendo rejeitada. Então, como é que eu constato? Eu vou constatar obtendo a estatística de Q quadrado. Ela vai ser proporcional aos desvios, desvio 1, desvio 2, esse desvio ponderado.
esse desvio aqui é grande ou pequeno? Vai depender dessa quantidade que eu espero. Vai depender do 11. Esse desvio menos 7, mais menos 7 em 19. Esse é o desvio de 3,97 em 9. Então, esses desvios são considerados como sendo proporcionais. Essa análise de Q quadrado é proporcional ao tamanho da amostra. E obtenho um Q quadrado, 6,352. Os graus de liberdade, esse grau de liberdade é igual ao número de classes que eu estou analisando, menos S, que é o número de alelos que está sendo levado em consideração. O número de classes são 3. A grande a grande a pequeno e a pequena a pequeno. O número de alelos que estão envolvidos são 2. O A grande e o A pequeno. Isso me dá um grau de liberdade associado à estatística. Pois bem, com essa informação eu vou numa rotina que envolve a função densidade e probabilidade daqui quadrado e vou estimar uma área que representa um p-valor. Esse p-valor foi de 1,71%. Significa que eu vou estar errado 1,71% se rejeitar aquela hipótese. Vão pensar que um erro mínimo que eu deseja cometer, por exemplo, seja considerado 5%. Eu só vou rejeitar se o meu erro for pequeno. Porque se meu erro for grande, eu não vou rejeitar porque eu vou estar errado. Mas o que é um erro pequeno? Vamos pensar que meu valor referencial de pequeno seja 5%. Então, esse valor sendo menor do que 5%, né, eu vou, então, estar de acordo. Ou seja, um erro pequeno, ao rejeitar, não há razão nenhuma que me conduza a tomar uma decisão contrária a essa, e eu tomo a decisão sim, e eu rejeito a hipótese. Ou seja, há evidência de que a população não se encontra em equilíbrio. A hipótese é que a população estava em equilíbrio. Essa que é a hipótese H0, que a população está em equilíbrio. Então, existe o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas eu posso rejeitar essa hipótese? Posso. Se eu rejeitar e eu estou errado? Estou, mas o erro é baixo. Então, eu posso rejeitar e a população não encontra equilíbrio. Se eu for trabalhar com a população 2, eu tenho que ter também algumas informações. Tem informação do tamanho da população e tenho informação da frequência genotípica também D, H e R. Então, são essas informações que eu disponho. A informação DHR me leva a outra informação, que é a frequência alérica. Valor de D, 0,35, valor de H, 0,40. Isso significa que o valor de P é 0,55. O valor de Q, que é igual a R mais metade H, vai ser 0,25 mais metade 0,40, 0,45. Então eu preciso saber se a população agora a população 2 está em equilíbrio. Então, a população 2 está aqui. Essa é a quantidade observada. E se tiver em equilíbrio, essa quantidade esperada tem que ser igual a P2 vezes N. Né? O valor de P eu estimei agora, o valor de N é 40. E vou então confrontar valores que eu observei com valores que eu espero na hipótese de equilíbrio. Então nós temos aí esse confronto de quantidades e não de frequências observada com o esperado. Veja que existe discrepância, até pequenas. Preciso saber se essa discrepância é devido ao acaso, ou seja, mera casualidade, ou é provocada pela falsidade da hipótese. Se isso aqui estiver errado, então esses desvios vão ser grandes. Então vão recorrer a uma estatística de Q quadrado
que seja sensível aos desvios e que esses desvios sejam proporcionais ao tamanho de cada amostra, de homozigoto dominante, de heterozigoto, de recessivo. Tem um valor de 1,47. De novo, eu preciso de uma informação de grau de liberdade. De novo, é o número de classes, que são 3, menos o número de alelos envolvidos, que são 2, grau de liberdade igual a 1. Se eu for a um computador, um aplicativo, que eu entre com esses valores, ele vai me tornar um valor de p-valor, 22,48. Então, se eu rejeitar H0, a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, eu tenho intenção de rejeitar essa hipótese. Mas se eu rejeitar, saiba que o erro é de 22,48. É um erro grande. Eu posso até adotar como referencial de ser grande, ser maior do que 5%. Então, posso dizer que é um erro grande. Então, se eu rejeitar, eu vou ter um erro grande. Como eu não quero estar errado, a minha tomada de decisão é a de não rejeição. Se eu não rejeito a hipótese, eu vou concluir que há evidência indicativa de que a população 2 se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, essa é uma razão. Então, veja que essa população 1 nós rejeitamos. Então, não existe evidência de que a população esteja em equilíbrio. E se não existir evidência, vai me convidar a reflexões, né? Veja que existe, então, não existe uma concordância entre observado e esperado. E eu posso até observar, olha, eu observei 12, de heterozigoto. Eu esperava 19, veio 12. Então veja que veio uma quantidade observada de heterozigoto menor. Isso faz a gente pensar em muitas coisas. Como é que eu explico uma população que está reduzindo as suas formas heterozigotas? Pode ser cruzamento entre aparentados, é uma hipótese. Pode ser que seja um efeito Raulund, que nós vamos debater posteriormente. Então, veja, uma vez rejeitado, eu consigo fazer novas inferências e entender melhor o dinamismo da minha população. Então, esse é um teste convencionalmente utilizado e bastante interessante. Existem outras possibilidades de fazer esse teste? Sim, existe. Uma outra possibilidade é o teste da razão de verossimilhança, teste G ou teste G2. Como nós vamos trabalhar com razão de verossimilhança, nós vamos invocar também uma estatística de Q quadrado, né? Mas veja, o que significa fazer a opção pela verossimilhança? Se nós temos uma quantidade de indivíduos A grande, uma quantidade de indivíduos A grande, A pequeno, e aqui uma quantidade de A pequeno, nós podemos explicar essas quantidades por meio de argumentos. Um primeiro argumento que essa população tem esses valores porque é uma população qualquer. Então ela tem a frequência DHR. Ela precisa de 3 valores ou de 2 valores DH, porque a soma DHR é igual a 1. Então essa é a maneira de explicar essa ocorrência. Se ocorreu aqui 10 indivíduos, 30 indivíduos, 40 indivíduos, eu vou explicar para a população, essas frequências são de uma população qualquer. Mas existe, tá certo? Existe, então, uma outra possibilidade de explicar. Essas ocorrências de uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Posso explicar por outro modelo. O modelo que diz que a frequência é P2, 2PQ e Q2. Então, existe 2 formas de explicar as quantidades que eu observar de cada um desses genótipos. Digamos que foi N1, N2 e N3. Então, existem 2 possibilidades.
Uma que a gente chama de um modelo mais parametrizado, completo, que tem aqui, necessita de 3 informações, duas na verdade, uma vez que D mais H mais R igual a 1. E outra que é um modelo reduzido, que precisa apenas de uma informação. Então essa aqui, digamos que precisa de DH, tendo em vista que o valor de D mais H é R igual a 1. E essa aqui precisa apenas de uma informação, que é o valor de P, tendo em vista que P mais Q também é igual a 1. Então nós temos aqui um modelo completo e um modelo reduzido. Então nesse modelo completo eu explico por DHR e nesse modelo reduzido eu explico por P2, 2PQ e Q2. Bom, essa é a maneira de explicar, mas eu sei que esses valores aqui, né, eles podem seguir, então, essa distribuição, né? Então, se você imaginar que uma população nada mais é a ocorrência de classes dentro de uma distribuição, que é uma distribuição multinomial, com 3 classes. Então, se você tiver, qual a chance de ocorrer 3 indivíduos desse tipo, 2 desse tipo e 5 desse tipo? 3 aqui, 2 aqui e 5 aqui. Nós podemos dizer, né, que é igual a n fatorial, 10 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial, P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3 elevado a N3. Então eu conheço a distribuição, é uma distribuição multinomial, e conheço P1, P2 e P3. Ou entendo que P1, P2 e P3 pode ser DHR, ou P1, P2, P3 pode ser P2, 2PQ e Q2. Então veja que existe a possibilidade de explicar, né? Então meta, máxima e verossimilhança tem esses requisitos. Eu tenho que ter um fenômeno, esse fenômeno eu tenho que saber a distribuição de ocorrência daquelas observações, dessas quantidades, dessas variáveis aqui aleatórias, nesse caso aqui discreta, que é a quantidade 3, 2 e 5, e eu tenho que saber aí, os parâmetros da distribuição multinomial são as probabilidades. E existe aí 2 formas. Então veja que eu posso ter 2 verossimilhanças. As 2 verossimilhanças utiliza aí a distribuição multinomial, que é igual a n, esse lambda aqui é o n fatorial, sobre n1 fatorial, n2 fatorial, assim por diante. Esse lambda aqui é comum. O que não é comum é essas P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3 elevado a N3. Se vocês observar, nesse L0 é um modelo reduzido, ou seja, um modelo em que esse valor aqui é a quantidade de alelo, o alelo K, sobre o número total de alelo. Então esse aqui é o valor de P, né? Esses aqui são os valores de P e Q. Então, essa primeira expressão nada mais é do que P2 elevado para 2 alelos, P2 elevado a N1, 2PQ elevado a N2 e Q2 elevado a N3. E essa outra expressão é a quantidade de genótipos sobre o total. Então, das formas homozigotas, essas formas aqui são D e R. E essa quantidade aqui é a quantidade heterozigota, H. Então, nós estamos fazendo essa representação por 2 estratégias. Posso ter 2 verossimilhanças e posso ter a razão dessas 2 verossimilhanças. O menos 2 ln dessa razão me dá o valor de LR, que nesse caso está sendo chamado por G, ou algumas vezes por G2. Então, se eu expandir, a gente sabe que esse LR, essa razão dada por essa expressão, vai ter uma distribuição de Q quadrado, né, associada aí a um grau de liberdade, o número de informações do modelo completo menos informações do modelo reduzido. Eu tenho as 2 verossimilhanças, posso então quantificar. Então veja que nesse caso desse teste, baseado em máxima verossimilhança, eu vou de fato, a princípio, comparar agora a frequência observada com a frequência esperada.
Então veja que na estatística convencional, que eu estou chamando de somatório do observado menos esperado, quadrado sobre esperado, nós usamos nessa estatística, né, os valores de quantidades observadas e quantidades esperadas. No teste da razão de verossimilhança, eu também vou usar quantidades, mas o que difere as duas verossimilhanças é aquilo que eu defino como sendo P1, a probabilidade de acontecer esses 15, a probabilidade de acontecer esses 12 e a probabilidade de acontecer esses 13, que eu posso denominar de DHR ou posso denominar de P2, 2PQ e Q2. Posso fazer isso para a população 1, posso fazer isso para a população 2, e aí sim, para a população 1, eu tenho a verossimilhança do modelo, imaginando que é P1, P2, P3 é dado por P2, 2PQ, P2, Q2 e 2PQ. Aqui está a verossimilhança do modelo, que imagina que isso seja DR, isso aqui é H, né, representado aqui, e esse aqui representa uma forma diferente. P2, esse aqui Q2, e esse aqui é 2PQ. Então são duas formas de estabelecer verossimilhança. A razão, multiplicado obviamente, pelo, esse aqui é o LN, então me dá aqui um p-valor também pequeno. Então se eu rejeitar a hipótese, o erro é pequeno, então não tenho receio de rejeitar. Então também nesse teste, P1 não se encontra em equilíbrio. Para a população 2, nós vamos fazer da mesma forma e obter essa estatística, 1,47, grau de liberdade também igual a 1, p-valor alto, conclusão, se eu rejeitar, eu tenho alto erro, não gostaria de estar muito errado, tomo decisão contrária de não rejeição. Então há evidência de que a população 2 esteja em equilíbrio, não há evidência de que a população 1 esteja em equilíbrio. Então nós aprendemos duas maneiras de se testar se uma população está ou não em equilíbrio. Podemos fazer um outro teste, que é um teste exato de Fischer. É um teste bastante interessante, porque eu não aplico a minha teoria sobre o conjunto de dados daquele resultado específico. Eu estudo previamente o fenômeno e tomo a decisão sobre as possibilidades daquele fenômeno. Então vamos pensar, por exemplo, no lançamento de moedas. E eu estou com a hipótese de que a moeda é ou não viciada. Então se você lançar uma moeda 10 vezes, você tem uma expectativa teórica de probabilidade de sair cara, meio para meio, uma esperança de que o valor 5 cara e 5 coroa, por exemplo, seja o valor mais frequente, mais provável. Mas outros valores são possíveis de admitir que a moeda não seja viciada e pode acontecer. Bom, quais são os resultados possíveis? Eu tenho que avaliar todos os resultados possíveis desse lançamento. Pode sair 10 cara, 0 coroa, 9 cara, 1 coroa. Tudo isso é possível de acontecer, mesmo que a moeda não seja viciada. Mas existe aqui alguns resultados mais prováveis e outros resultados menos prováveis. Então veja, eu vou organizar os mais prováveis, vou ordenar, vou fazer do maior para o menor e vou então somar aqui esses resultados que são os mais prováveis e vou fazer dois grupos. Grupo dos resultados mais prováveis, grupo dos resultados, apesar de ser de uma moeda não viciada, menos provável. Acontecimentos mais raros. E, infelizmente, apesar de todos esses resultados serem próprios de uma moeda não viciada, eu posso, com um certo nível de certeza, que não é de 100%, por isso que nós estamos trabalhando com incertezas,
é admitir que a moeda não é viciada apenas quando ela me dá resultados que eu considero são os mais prováveis. De todos os resultados, esses são os que eu espero, tendo maior probabilidade, são mais prováveis. E esses resultados estão dentro do conjunto, que representa aí 95 ou mais da chance de ocorrência. E os resultados raros, que pode acontecer, mas são raros, eu coloco em outro conjunto. E aí faço o meu experimento. Então, esse é um ensaio, essa é uma análise antes de realizar o experimento. Então, faço agora o meu experimento. Pego a moeda, uma moeda qualquer, eu vou lançar. E vou ver o resultado do meu experimento. Se o resultado foi 3 caras e 7 coroa, bom, ele está no resultado, no conjunto de resultado mais provável, a moeda não é viciada. Pego outra moeda. Aí saiu 9 caras e uma coroa. Bom, pode ser, pode, mas é um resultado que eu tinha considerado que era raro e, consequentemente, eu vou deixar, abandonar a hipótese que a moeda seja não viciada e vou acreditar, rejeitar essa hipótese, tendo em vista que eu sei que é um resultado possível, mas que é um resultado raro. E eu, então, pretendo assumir esse risco de não acreditar nesse acontecimento raro. Esse acontecimento raro vai me levar à rejeição da hipótese. Então veja que é uma estratégia diferente. Eu tenho que analisar todos os possíveis resultados antes de realizar o experimento e ter grupos daquele que me satisfaça de interpretação do fenômeno que eu estou estudando. Pois bem, então eu tenho que resolver também o problema da minha população. Então, se eu tiver uma população, ela apresenta um resultado. Então, aquele resultado é um resultado provável ou não é um resultado provável? Então, essa que é a minha dúvida do teste exato de Fischer. Então, eu preciso ver o experimento e analisar todos os resultados. Vocês estão me perguntando quais são todos os resultados. Bom, é possível estabelecer, sim, todos os resultados, desde que eu conheça, do experimento a quantidade de indivíduos. Então, meu tamanho da população é 80. Então, essa é a informação para eu fazer, então, a minha análise global. E outra coisa que eu preciso é de uma informação da quantidade de heterozigotos, por exemplo, e a quantidade. Então, diante dessas 3 informações, eu tenho, então, a reconstituição dos meus resultados. E com isso eu crio uma probabilidade que vai ser ordenada e aí, então, eu vou organizar os resultados no conjunto A e no conjunto B. Vamos ver como é que funciona isso. Então, veja que essas seriam as probabilidades que eu posso estabelecer para gerar, então, um conjunto de informações que vão ser ordenados, e aí eu tenho essa relação. Vamos pensar aqui na população 1 e 2, nesse experimento, que tem 40 indivíduos, envolvendo 15 desse tipo, 12 desse tipo e 13 desse tipo. Então veja que essa informação, eu tenho 40 indivíduos. Qual é a quantidade de alelo A1 que eu tenho? É o dobro de homozigota A1. Se eu tenho 15 indivíduos, eu tenho 30 alelo A1. Se eu tenho 12 A1A2, eu tenho 12 alelos A1. Então, o total de alelo A1 é 42. O total de alelo A2 é 38. Então, veja que com essas duas informações, 40 indivíduos e 30 alelos, eu posso gerar uma série de informações. Então, veja, eu posso, por exemplo, como que eu posso estabelecer um experimento que tenha 40 indivíduos? Bom, mas eu tenho que ter esse N de 40 indivíduos e a quantidade de alelo A grande. Esse experimento, ele tem que ter igual a 42. Então, a primeira situação básica é eu ter, por exemplo,
uma quantidade de heterozigoto, eu não posso ter de heterozigoto, né? O total de indivíduos tem que ser, se eu colocar 40 indivíduos heterozigoto, eu não vou ter essa quantidade de alelo Lagrange. Mas veja, esse experimento aqui que tem 21 a grande, 0 a grande a pequeno e 19 a pequeno, se você somar 21 a 19, você tem 40 indivíduos. Correto. Você reconstituiu um experimento de 40 indivíduos. Mas esse experimento tem que ter a particularidade de ter 42 a grande. Tem. Porque eu tenho 21, o máximo, tá certo? 21 indivíduos a grande, consequentemente tem, né, 42 alelos a grande, não tem mais nenhum alelo a grande, 0 heterozigoto, então está correto. Esse resultado é um resultado tal como esse da população original está guardando essas propriedades de tamanho populacional e número de alelos. Bom, além de 21, eu posso ter 20 a grande. Então eu passaria a ter aqui 40 alelos a grande. E eu preciso ter 42, obviamente que eu tenho que ter aqui 2 heterozigotos. Se eu tinha que fechar em 40 indivíduos, eu tenho que colocar 18 a pequeno. De novo, eu garanto o 40 e o 42. Bom, eu posso ter 19 indivíduos a grande? Tá certo? Posso. Se eu tiver 19 indivíduos, eu vou ter 38 alelos a grande. Mas eu preciso de 42. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser 4. E o que falta para 40, 17. E assim eu vou fazendo todas as possibilidades, né? Se você falasse assim, mas por que você não colocou 22 indivíduos desse tipo? Porque se eu colocasse 22, eu já teria 44 indivíduos, 44 alelo a grande. E na verdade eu preciso ter 42. Por isso que eu iniciei com 21, para ter os 42 e 0 aqui da forma heterozigoto e 19 do lado de cá. Então veja que esta aqui é o conjunto de todos os resultados possíveis para uma população P1 que tem duas características: ter 40 indivíduos e ter a quantidade de alelos a grande igual a 42. Então veja, esses resultados todos são resultados típicos de uma P1 com essa característica. Mas alguns resultados são menos prováveis e os outros são mais prováveis. Aí que entra essa probabilidade. Qual a probabilidade disso acontecer? Então, essa probabilidade dada por essa expressão, que é a probabilidade de acontecer aquela quantidade genotípica sobre a probabilidade de acontecer aquela quantidade alélica, né? E que nós vamos levar isso em consideração. Temos aqui a probabilidade genotípica, né? E temos aqui a probabilidade alélica. Se a gente fizer essa razão, eu saio com essa expressão. Pois bem, então eu organizo, faço aqui o acumulado e verifico que até aqui são as probabilidades raras, menos do que 1%. Se eu colocar essa linha aqui, eu atravesso os 5%. Por isso que eu marquei nesse ponto para ficar com dois grupos, os mais raros e os mais prováveis. Aí eu pergunto, a minha população deu que resultado? Deu 15, 12 e 13. 15, 12 e 13 é um resultado que está dentro do conjunto dos resultados raros. Isso me leva a concluir que qualquer um desses resultados, eu chegaria à conclusão que a população não está em equilíbrio. Esses resultados são os mais prováveis. Se eu fizesse isso com a população 2, que agora tem outra característica. A população 2, ela tem 40 indivíduos também, mas tem a quantidade de alelo a grande 44. O computador, a gente mesmo faz,
esses dois conjuntos de resultado. Vou ordenar, né? E vou até onde existir uma probabilidade menor ou igual a 5%. Coloco essa linha limite, estabeleço meu grupo. Esse grupo aqui é o raro e esse é o grupo mais provável. O resultado que deu da população 2 é 14, 16, 10. É um resultado que está dentro do grupo mais provável de resultados de população em equilíbrio. Vou afirmar que essa população de fato está em equilíbrio. Então, dessa forma que a gente faz o teste exato de Fisher, bastante interessante, mesmo quando o tamanho populacional é pequeno, e é uma forma que muitos pesquisadores têm optado. Por fim, nós temos uma outra opção de analisar a população e questionar apenas a frequência dessa forma homozigota, que vale D, ou dado por essa expressão, né, quantidade dividido por N, a quantidade de indivíduos a grande sobre o total da população. E a frequência esperada, né, se saísse do equilíbrio, se tivesse equilíbrio, era P2 mais 2PQ mais Q2. Se não estiver em equilíbrio, então existe um acréscimo ou um decréscimo. Então veja, se eu provar que esse valor de dA é igual a zero, eu estou provando que a minha população está em equilíbrio. Se eu não provar, então a população não está em equilíbrio. Então veja que esse dA seria esta diferença que existiria entre o observado, né, que realmente observa, e aquele que você espera. A gente já sabe, já fizemos algumas deduções com o uso daquelas variáveis indexadoras, e a gente já tem inclusive a esperança e a variância. Então é possível fazer esse teste de hipótese, que dA é igual a zero, vezes dA diferente de zero, por uma estatística. Se eu conheço o valor de D e da variância dado por essa expressão, é possível então obter esse valor. Se o valor dessa estatística exceder 1,96, que é o valor significativo para alfa, 1 menos alfa igual a 95%, alfa 5%, nós rejeitamos a hipótese, né? Então, é uma forma que, nesse caso, está simplesmente avaliando essa frequência de homozigoto. Então, veja aqui, nós temos um exemplo. Neste caso aqui, o valor de dA é depende da frequência 0,375. O valor esperado para o homozigoto era P2. Então, nós temos esse valor aqui da estatística dA. Nós sabendo da expressão da variância, eu tenho a estimativa dividido pela raiz quadrada da variância, vou dar um valor, se esse valor for acima de 1,96, significativo. Então, para a população P1, eu declaro que há uma discrepância, e essa discrepância é porque a população está, então, fugindo do valor P2. Tem um acréscimo significativo, que é o desvio do equilíbrio. Para a população P2, eu vou estimar também o valor de D, 0,35, ele é conhecido. Dado o valor de P estimado, eu tenho a estimativa de dA. Aqui está a variância. Essa estatística Z aponta que é não significativo. Então veja que a população também, por esse teste, há evidência de que ela se encontra em equilíbrio, Jardim América. Bom, e assim, então, nós aprendemos como testar se uma população está em equilíbrio ou não, né? Nós vamos apenas complementar esse assunto, trazendo aqui um detalhe sobre o equilíbrio em relação a genes ligados ao sexo, muitas vezes tratado em algumas espécies, principalmente em espécie animal, né? É um assunto bastante interessante, apenas complementar. Então vamos pensar num sistema de determinação de sexo em que o macho é XY
e a fêmea é XX. Né? Existem vários sistemas de determinação de sexo nas espécies. Existe sistema de balanço gênico em Drosophila, apodiploidismo em abelhas. Nós temos efeitos ambientais, nós temos efeito de genes determinando o sexo, principalmente esterilizando ou não, e nós temos determinação de sexo por um sistema de cromossomos. Então, no caso, o cromossomo determina o sexo. É o caso aqui da espécie humana, né? Alguns insetos, onde o sistema macho é XY, a fêmea é XX. Existem condições em que o macho seja, por exemplo, ZZ e a fêmea ZW. Então, determinação de sexo é bastante interessante, bem amplo esse assunto, mas vamos discutir uma situação em que o sistema é cromossomal e o macho é XY e a fêmea é XX. Então veja que nós temos vários genótipos para a fêmea e aqui a população qualquer ela tem frequência DHR. Tanto na fêmea e nos machos são M-zigotos para o alelo grande, M-zigoto para o alelo pequeno, tem frequência genotípica igual à frequência alélica, né? Então não existe aqui um DHR, existe um valor da frequência do alelo grande na população macho e do alelo pequeno na população macho também. Então veja que aqui nós temos um exemplo. Essas seriam as frequências dadas pelos alelos, D mais metade H nas fêmeas, R mais metade H nas fêmeas, mas nos machos as frequências alélicas é a própria frequência genotípica do padrão macho. A população como um todo, você pode, é uma média ponderada da frequência da população de fêmea e da população de macho. Existe, veja, na população original, existe aqui uma diferença entre as frequências do macho e na fêmea. À medida que você vai tendo várias gerações de acasalamento, ao acaso, a gente vai alterando essas frequências e essas diferenças vão diminuindo, até chegar a um ponto de que você tem um equilíbrio e você passa a ter, então, a frequência dos machos sendo igual às frequências nas fêmeas e você tem equivalência igual às frequências médias. Então, essa é uma situação de equilíbrio. Então, no equilíbrio, a frequência da população vai ser igual a P e Q nos machos, e na fêmea P2, 2PQ e Q2. Tendo aqui uma frequência média. Essa frequência média, ela não se altera ao longo dessas gerações de acasalamento ao acaso, mas a diferença entre PF e PM, ela vai diminuindo, até se tornar nula. Né? Então, é uma situação que a gente deve estar atento, né? Bastante comum, mas quando se trabalha aí com espécies que têm essa determinação do sexo. Uma questão até interessante que a gente coloca para interpretar é a situação que a gente considera um gene deletério, ligado ao sexo, tem a frequência do alelo grande igual a P, né? Então a gente pergunta onde teria maior frequência de defeito, nas fêmeas ou nos machos. Então, é uma reflexão, a gente conclui aqui que é nas fêmeas porque você tem a frequência P2 mais 2PQ maior que P. Já se o gene deletério fosse recessivo, você então esperaria maior ocorrência nos machos, tendo em vista que Q é maior que Q2. Pois bem, era isso que a gente gostaria de falar nesse momento. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser encaminhadas nesse nosso link, né, nesses nossos sites, e serão sempre bem-vindos. Por hora é só, muito obrigado a todos e até lá.